Querido, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Espero que o Senhor, nesta noite, graciosamente, ministre as nossas almas, também através da palavra, porque no culto Deus está falando. Diga amém, irmãos. Deus da Bíblia, o Deus que fala, Deus vive e verdadeiro. Ele fala através dos cânticos, das orações, da leitura da palavra em si e também da exposição da mesma. Então é bom que a gente esteja atentos para ouvir a voz do Senhor. Eu já disse inúmeras vezes que nenhum pregador tem condição de falar ao seu coração, fala aos seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. É por isso que o cristão deve orar antes de vir ao culto, subir a casa do Senhor, pedir que Deus abençoe a reunião. Diga amém, irmão. Que Deus fale aos nossos corações, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela gera vida, Ela renova as nossas forças físicas e espirituais. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Deus presente, todas as vezes que nós nos reunimos para a celebração em nome de Cristo. Então, com certeza, o Senhor está conosco aqui nesta noite e vamos usufruir de Sua presença e vamos adorá-lo na beleza de Sua santidade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, 1 a 4, que já foi lido aqui pelo diácono Massal. Nós vamos fazer uma reflexão nesse texto, breve, porque ainda iremos celebrar a ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 a 4, versão revista e corrigida, eu de Júnior, coloca aí novamente no monitor, e deixe no monitor esse texto, porque os irmãos vão acompanhá-lo, que eu vou destrinchar um pouquinho, para a nossa edificação nesta noite. Espero em Deus que Ele seja gracioso, para conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra, Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus nos abençoe, que esta palavra torne-se viva em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração? Feche os olhos e peça a Deus pelo pregador, e peça também pelo seu Espírito abrir os seus ouvidos espirituais, para você ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, queremos te agradecer pelos teus filhos que se encontram no YouTube, nos assistindo, nos vendo nesta noite, queremos te agradecer porque tu és o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que está no meio do teu povo, todas as vezes que ele se reúne para a celebração, ser servido neste momento, falar nossas almas que tanto carecem de ti. Tenha misericórdia de mim, me dê graça para que eu possa falar a palavra do Senhor na sua integridade para a edificação da igreja e salvação das almas perdidas. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja de Corinto, ela foi organizada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Era uma cidade grega, muito importante na época, e segundo uma revelação que o Senhor deu a Paulo através de uma visão, havia muitas pessoas escolhidas por Deus naquela cidade. E Deus fez com que Paulo passasse um certo tempo ali pregando o evangelho, apesar das oposições, das dificuldades. O fato é que o evangelho prosperou e daqui a pouco, já no ministério de Paulo, ministério lá adiante, tem uma igreja frutífera, poderosa, mas com inúmeros problemas dentro do seu ministério. Eis a razão porque ele escreveu a primeira carta, que é justamente para tratar dos problemas da igreja, e na carta seguinte foi para consolá-la, porque Paulo foi muito pesado aqui nessa primeira carta. Aliás, a palavra de Deus é assim, irmãos? Ela fere e ela sara também. Diga amém, irmão. Muita gente quer só ouvir mensagem de consolação, de conforto espiritual, mas a palavra ela fere também. Mas ela sara. É a palavra do Senhor, irmão?
Pois é, então, dentro dos problemas da igreja, tinham problemas de teologia, teológico, doutrinário. É que havia um grupo naquela igreja que não acreditava na ressurreição dos mortos. A ressurreição corporal. Talvez acreditassem na ressurreição espiritual, né? Que realmente acontece no ato da conversão. Mas a corporal estava fora da crença de um segmento dentro da igreja que era importante. Se não fosse, Paulo não tinha escrito um capítulo que é o maior deste livro para doutrinar, para ensinar a igreja sobre essa questão. Na introdução do capítulo 15, aí vem a nossa mensagem nessa noite, ele apresenta o evangelho que já tinha anunciado àqueles irmãos. Então, o que é o evangelho? A palavra evangelho é de origem grega e significa boas novas. O Evangelho de Jesus Cristo é boa nova de salvação através de Jesus Cristo. Diga amém, irmãos. Essa mensagem que, segundo Paulo, escrevendo aos Romanos, ela é a mensagem poderosa. Ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a resposta de Deus ao drama do pecado do homem. Não há outra mensagem que possa resolver este drama na vida do ser humano, que é o pecado que o afastou de Deus. Pecado de origem, né, que levou Adão à queda. Com Adão cai todos os seus descendentes. Além do pecado ser, digamos assim, a culpa ser imputada à sua descendência, a natureza tornou-se corrompida pelo pecado. De maneira que quando a criança nasce, já nasce morta em seus delitos e pecados. É o que a Bíblia diz. Então não tem nenhum santinho. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão na glória de Deus. Então a resposta a este drama, Deus graciosamente, Ele através de Jesus Cristo, Ele apresenta o Evangelho para resgatar o homem das garras do diabo, do pecado, e lhe conceder a maior de todas as bênçãos que alguém poderia aspirar, que é a vida eterna. Amém? Você quer morrer hoje à noite? Eu não quero, não. Nem ninguém aqui de bom senso, né? Digo, não, eu quero morrer agora. Senhor, deixa um pouquinho mais. Por quê? Porque, irmão, Deus não nos fez para morrermos. A morte é algo que incomoda, algo que fere a criação. Ela veio através do pecado. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é uma resposta de Deus ao drama do pecado do homem, tá certo? Aí Paulo disse, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Interessante, Paulo era um homem muito inteligente, um poliglota, né? Sabia diversas línguas, grego, hebraico, aramaico e latim, porque ele também era cidadão romano. E Paulo, ele não abria mão daquilo que para ele era algo prioridade, pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que foi anunciado por Paulo no passado é o mesmo Evangelho que nós pregamos hoje. Apesar de que a igreja está se desviando desta grande verdade, porque o Evangelho não está dando ibope, não está enchendo as igrejas. Está enchendo a igreja, são os shows, os pregadores, as mensagens motivacionais, né, de êxito aqui neste mundo. Mas, irmãos, para resolver o drama do pecado, não tem outra mensagem, a não ser a mensagem do Evangelho. Paulo disse isso com muita clareza, né? E interessante era a mensagem que tanto Paulo pregava, como Jesus tinha pregado, e os outros apóstolos anunciaram também. Veja bem, diz a Bíblia que logo no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o Evangelho do Reino. Amém? Evangelho de salvação. Apresentando a mensagem que tirava o homem das garras do pecado e o transportava para o reino da luz. Aquilo que ele escreveu à igreja de Colossos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus pregou, os apóstolos pregaram,
Paulo pregou e assim por diante. Então, o Evangelho está sendo anunciado e o Evangelho foi dado à igreja para ser pregado. A igreja é a agência de Deus aqui neste mundo. No dia que ela fechar os seus lábios e não pregar mais o Evangelho, ela perde a sua razão de ser como uma igreja do Senhor aqui na face da terra. A mensagem lhe foi entregue, a ela é a responsabilidade, porque essa mensagem ela é poderosa para salvar o homem e reconciliá-lo com Deus. A segunda coisa, irmãos, aqui nesse texto, que eu vou dar uma corridinha, né? Essa mensagem, disse Paulo, nessa introdução ao capítulo 15, é a mensagem que tem poder para salvar o pecador da perdição eterna, aquele que eu já falei. Olha o que ele diz aqui, pelo qual também sois salvos. Olha que coisa maravilhosa. Se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não cresces em vão. Então, vou repetir, esta mensagem é a mensagem de salvação. Ninguém vai para o céu se não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, se não aceitá-lo, se não se render às evidências desta mensagem salvífica, que foi Deus quem planejou e executou na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. E essa mensagem poderosa, ela transforma a vida do homem, mas transforma profundamente. É dínamos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você tiver a felicidade, a graça de pelo menos um pinguinho de fé nessa mensagem, você receberá esta bênção dentro do seu coração. Porque é o poder de Deus. Liberta, transforma. Quantas pessoas foram transformadas por Deus através do Evangelho? Milhões e milhões na face da terra. Desde o início. Quando ela penetra no coração, ela gera uma transformação, muda. É por isso que Paulo diz que todos que estão em Cristo Jesus, eles são novas criaturas. Glória a Deus por isso. São pessoas diferenciadas, pessoas reconciliadas com Deus, pessoas que são transformadas em filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo, amados. O povo de Deus é um povo especial. Ele goza das bênçãos do Senhor. Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o Evangelho que Paulo anunciou. Era um Evangelho que resolvia o problema, que resolve dramático do homem, que é a questão dos seus pecados, que ninguém mais fala nas igrejas sobre pecado. Se o pecador não for convencido do seu pecado, ele não vai procurar a salvação em Jesus Cristo. Os avivamentos, cadê o pastor? Tem os pastores aqui, os presbíteros, os irmãos tem aí, o obreiro, é o nosso irmão Rodolfo, que é esposo, né, deixa eu ver aqui, né? Para não esquecer, né? De Bruna, filha de Valdilene, foram da nossa igreja, ela e a família, Débora também. Ele está lá trabalhando, lá em Campina Grande, numa cidade do interior, né? Na cidade, Campina Grande é cidade do interior também, com muito respeito, né? Mas é também outra cidade, lá tem uma extensão da igreja lá, ele serve ao Senhor, né? Então é uma mensagem que transforma, irmãos. A mensagem que as igrejas precisam voltar a resgatar nas suas pregações. Eu li um livro recentemente que um determinado pastor de uma grande igreja, ele convidou, fez uma série de conferências lá naquela igreja e deixou que os obreiros escolhessem o tema que quisessem naquelas ministrações. Ele disse daqueles, 12 ou 15 obreiros, somente 2 falaram de Jesus Cristo. Pregaram sobre Cristo, sobre esse Evangelho que transforma. Os outros, mensagens motivacionais, mensagens dali para lá, que não satisfaz a necessidade da minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho entra e resolve essa questão, porque aquele que comer deste pão, disse Jesus, viverá o quê? Para sempre. Mensagem poderosa que a igreja tem que anunciar. A gente anuncia e aí Deus faz a obra. Eu não tenho poder, irmão, de transformar a vida de ninguém, até que eu gostaria, mas nem a minha eu consigo transformar. Então você anuncia a palavra, na sua pureza, na sua integridade, a mensagem bíblica,
e Deus, através do seu Espírito, vai trabalhando e convencendo as pessoas. Nós somos muito impressionados, né, com os pregadores agitados no púlpito, que dança, pula, brincando. Cadê Murilo? Está por aí. Um pregador que é de João Pessoa, meu Deus, é um verdadeiro ator, né? Profeta das nações, né? Oh, meu Deus, o povo se entusiasma, né? Não sei quantos mil likes lá nas redes sociais. Oh, Jesus. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. Só o Evangelho transforma, salva. E nenhuma outra salvação, disse Pedro aos seus ouvintes na época, a não ser através de Jesus Cristo. Amém? Isto pela fé. Vou falar daqui a pouco, bem rapidinho aqui, viu? A terceira coisa, irmão, nessa mensagem aqui, é que o Evangelho é o ponto culminante da revelação de Deus ao homem. Eu vi um jogo de palavras de Paulo aqui, ele diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Poderíamos dizer, né, que não altera a ordem dos fatores, não altera o resultado do produto. Poderia dizer assim: o que eu recebi, vos entreguei. Porque essa revelação, irmãos, ela foi dada de forma progressiva. Começou com um pontinho lá no Éden, em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Jesus Cristo, Filho de Deus. E a promessa foi avançando. Lá na bênção que Deus deu que Jacó deu aos seus filhos, ele disse sobre Judá, que o cetro não se apartará de Judá, até que venha Siló, que diz os comentadores que até que Jesus venha, né? O grande Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, né? Então, irmãos, esse Evangelho, né, ele foi dado de forma progressiva. Interessante que o primeiro crente que nós temos notícia neste Evangelho, o casal Adão e Eva. Os primeiros. Por quê? Porque eles caíram, pecaram, é verdade, mas Deus os procurou graciosamente e matou animais, sangue foi derramado, Deus tirou. Foi o primeiro, né, pessoa costureira, né? Tem um nomezinho técnico aí, que eu não me lembro agora, né? Pois é, então foi ele mesmo que confeccionou a vestimenta para cobrir a nudez do casal. O que é que significa aquilo ali? Sangue derramado, uma vítima foi imolada para poder cobrir a nudez do homem. Então Adão aceitou aquela mensagem e foi salvo, irmãos, tanto ele como a sua esposa Eva. E interessante que ele foi ministrando aos seus filhos, que alcançou a vida de Abel, que é o primeiro herói, né, da fé, Abel. E quando aqueles dois jovens, Caim e Abel, foram oferecer a Deus alguma coisa, sacrifício no altar, diz a palavra que Caim levou das coisas da natureza, colocou no altar, apresentou ao Senhor. E Abel pegou o animal, o melhor que tinha do seu rebanho, imolou, derramou o sangue daquele animal, esfolou, esquartejou e colocou no altar e tocou fogo em holocausto ao Senhor. E o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Por quê? Que aqui Abel estava sintonizado com o programa redentor, com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí foi avançando lá no Isaías, que é o livro messiânico por excelência, profético. Ali nós temos o capítulo 53, que dá uma descrição maravilhosa do Salvador ali na cruz do Calvário, pregado na cruz. Aí lá na frente, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 2 versículos no Evangelho de João, no início, me entusiasmo muito quando eu os leio. Primeiro é: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma história fenomenal. Esse Deus todo-poderoso, invisível, Espírito, o seu Filho, que é Deus, ele se humilha, assume a natureza humana para morrer na cruz, para salvar a mim, a você, a nós, os eleitos de Deus.
É por isso que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo foi um dos instrumentos usados por Deus para destrinchar esse Evangelho. Observe que dos autores do Novo Testamento que mais escreveu foi Paulo. 14 epístolas. 14, deixa eu ver, 9, 4, 3 epístolas, não me falha, 3 epístolas, né? E 4 pastorais e 9 as igrejas, né? Então, irmãos, essa é a mensagem que foi devagarinho sendo revelado, né? Passaram-se muitos anos, séculos, né? Mas culminou com a revelação de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E um dos hinos cristológicos mais maravilhosos que eu vejo lá no texto lá de Filipenses, que eu vou ler aqui para os queridos, né? Quando Paulo fala sobre a kenose, que é justamente essa humilhação do Filho de Deus, né? Assumiu a natureza humana, limitada no tempo e no espaço. Que imagina os irmãos, um Deus que é livre, que é todo-poderoso, né? Onisciente, onipresente, onipotente, agora se limitar numa natureza humana. Então Jesus, quando estava na Galileia, não estava na Judéia. Estava limitado no tempo e no espaço. Mas ali estava a luz que ilumina todos os homens, bendito seja o nome do Senhor. A revelação plena de Deus, irmão. Então, um programa redentor, que tudo gira em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ler o texto aqui de Filipenses, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que o restante diz assim, né? Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu, diz a Bíblia aqui, o nome que é sobre todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, os anjos, né? E na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus que se fez carne, se fez homem, para morrer, para justamente lhe conceder a felicidade eterna, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? É livrar você da condenação do pecado e lhe conceder a vida eterna através de Jesus Cristo. Você quer algo melhor do que isso, irmão? Você que está me ouvindo em casa. É por isso que ele tem que amar a esse Deus. Diga amém, irmãos. É se dedicar a Ele e a sua causa. Porque nessa transação você foi comprado por alto preço, bendito seja o nome do Senhor. Pedro disse que era o precioso sangue de Jesus Cristo. E você é trasladado, queridos, de uma simples criatura para um filho de Deus, por adoção em Jesus Cristo. Ninguém toca, ninguém mexe, bendito seja o nome do Senhor. Eu de junho aí, já está um homem, né, 40 e poucos anos, né? Ele sabe que eu sou um pai que gosta dos filhos e cuido deles. Até hoje eu ainda pensei, olha, tá. Da caminho, tem que ser, né? Agora imagine, irmãos, eu, miserável, pecador, vivo em função de meus filhos, de minha família, o cuidado limitado como homem. Imaginem os irmãos amados no Senhor, o cuidado que Deus tem por você, querido. Você é objeto constante do olhar de Deus. De todo esse mais de 8 bilhões, não sei mais nem quantos bilhões tem na face da terra. Era 6, parece que agora são 8. 8 bilhões de pessoas.
Você é especial. Você, Deus lhe conhece pelo seu nome, irmão. Carminha, Maria do Carmo, né? Raquel Bezerra levou o homem do mundo, foi? Do chefe aqui. O Bezerra é teu, né? Da família. Pois é, então, Jesus te conhece, meu querido, por causa desse evangelho que te resgatou, que te transformou e te levou à posição de filho de Deus. Mas, pastor, eu não tenho muito recurso. Não há garantia, irmãos, no evangelho que você vai ser super rico, como prega aí os pregadores pós-modernos, da prosperidade. A teologia da prosperidade, não e não. Pode ser até que ele queira, bendito seja o nome do Senhor. Deus dá um mais do que a outra, acabou, é calar e adorar, irmão. Mas eu posso lhe garantir, pela palavra do Senhor, Davi diz: fui novo, jovem, eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus cuida do seu povo, irmãos. Este é um dos poderes do evangelho na vida da pessoa. Mas para encerrar, que tem que celebrar a ceia. Vamos lá, o evangelho tem como pilares dois fatos históricos bem definidos: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo diz aqui para eles assim: olha, Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou, segundo as Escrituras, viu? Disse ele. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, quando se prega o Evangelho, você está dizendo: olha, Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Todo esse capítulo aqui, irmãos, é uma defesa da ressurreição. E ele se baseia na ressurreição de Cristo. Ele fundamenta a doutrina da ressurreição corporal, que é um evento escatológico, na ressurreição de Cristo que aconteceu de fato. É um fato histórico. Eu fui lá em Jerusalém, tem lá o túmulo, porque tem dois túmulos, tem o Santo Sepulcro, que é da Igreja Católica, lá eu nem queria nem entrar, porque já tinha visto. Outro túmulo que é esse que os cristãos evangélicos acreditam que ali Jesus foi sepultado. Um jardim, e lá tem uma indicação em inglês: ele não está aqui, ressuscitou. Eu entrei no sepulcro. Mas não é a prova contundente da ressurreição do Senhor. A mensagem dos anjos, não, mas foi um anjo, cadê o anjo, né? Os anjos disseram: olha, ele não está aqui, ressuscitou. Mas as aparições do Senhor, aí o negócio foi consumado. Tem um apóstolo de Jesus que era um servo de Deus, um homem, mas também era um homem que tinha dificuldade de crer na ressurreição dos mortos. Como era o nome dele? Tomé. Foi até bom que Tomé tivesse aquela dúvida, viu, Paulo? Walter e Enoaldo, os dois pastores estão aqui, né? Foi até bom que Tomé tivesse aquela dúvida, porque foi tirado. Jesus disse: olha, numa reunião anunciaram: olha, Jesus ressuscitou, o povo se alegrou. Tomé, não. Só se eu ouvir, se eu tocar nele, aí sim eu acredito. Tudo bem, passou-se uma semana, como Tomé era crente, não perdia a reunião da igreja. No dia que ele perdeu a bênção, irmão. Aí deixa eu dar uma alfinetada na igreja. Quando você perde uma reunião da igreja, você perde a bênção de Deus para aquela reunião. Tem crente que só aparece na igreja no dia da ceia do Senhor. Tem outro que só aparece do final de ano para... Jesus, socorro, Jesus, chega aqui. É preciso que a gente tenha consciência, irmãos, que as reuniões da igreja são importantes, amém? Então Tomé perdeu a primeira reunião, quando trouxeram a notícia, não. Mas nós, não acredito. Aí na outra semana, Jesus chega lá na reunião deles, né, que Jesus é misericordioso. Diga amém, irmãos. Trata com os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas,
Jesus chega lá e se apresenta no meio deles, né, vivo, ressurreto, poderoso, um corpo glorificado. Diz Tomé, vem cá, meu filho, venha para cá, venha. Chega, toca com o teu dedo aqui onde o soldado furou. Vê os sinais dos cravos. Aí Tomé se derreteu, irmãos. Ele se derreteu. Ele cai aos pés do Senhor. Deus meu, Senhor meu e Deus meu, bendito seja o nome do Senhor. Que experiência extraordinária. Então, as aparições do Senhor, irmãos, são os fatos contundentes, é o fato da ressurreição do Senhor mais importante na minha humilde avaliação. Mas tem um detalhe, eu vou dar uma penicada na igreja novamente. É que diz a Bíblia, segundo Paulo, Jesus apresentou-se vivo a mais de 500 irmãos. Eu penso que foi na última reunião que ele disse, olha, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Se os 500 ouviram, Carminha, quanto é que estava no dia de Pentecostes lá orando? 120. Onde é que estão os 380? Onde estão os 9 que foram curados também? Pois é, certamente estavam ausentes. O fato é que estavam reunidos, como nós estamos aqui, todo mundo silente, né? Não estavam ajoelhados, nem clamando, nem pulando, não, estavam sentados na igreja. Veja como o Espírito de Deus opera. Não estava nenhum rebuliço, estavam sentados, atentos à palavra do Senhor. Aí, de repente, diz a Bíblia, de repente, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e cada um viu uma linguazinha de fogo na cabeça de cada um deles. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. O Espírito descera sobre a igreja para estar para sempre com ela, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Todas as vezes que nós nos reunimos, irmãos, o Espírito de Deus está presente no meio do seu povo. O corte, ou seja, a parte inicial, né, nessa escala de valores, né, dessa escala, é 2 ou 3, até infinito. Quando nós nos reunimos em nome de Cristo para a celebração, o Cristo ressurreto está em nosso meio, através do Espírito Santo, que Ele está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, irmãos, a morte de Jesus, que nós iremos celebrar a sua memória daqui a pouco, através do pastor Walter, e a sua gloriosa ressurreição, são os 2 pilares do Evangelho. Se prega o Evangelho genuinamente, quando se diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem aqui nesta noite, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus, irmão, seja gracioso para conosco, né? Do que nós vimos aqui, o Evangelho de Cristo é a resposta de Deus para o pecado do homem. Esse Evangelho não foi uma decisão intempestiva de Deus, e sim parte do programa Redentor, que foi revelado progressivamente. A mensagem do Evangelho tem como 2 pilares os fatos históricos da morte e ressurreição de Cristo. A mensagem do Evangelho deve ser anunciada pela igreja, porque é tarefa dela. O pecador, crendo nesta mensagem e aceitando, ele recebe a vida eterna, que é o maior sonho que alguém poderá ter, né? Amém? Viver para sempre na presença de Deus, com o corpo glorificado. Diga amém. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus, né? Cadê Murilo? Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei.